Meu nome é Rafael Cardoso, tenho 32 anos, e segundo minha família, sou o orgulho da casa. Formado pela USP, gerente financeiro numa multinacional e dono do meu próprio apartamento em Perdizes. Nada mal para um garoto que cresceu vendo o pai chegar exausto da metalúrgica em Santo André, não é? Mas tem dias que me pergunto se esse orgulho não vem com um preço muito alto. Tipo, literalmente alto. Em reais mesmo. No trabalho, sou o cara que todos respeitam. O diretor financeiro me chama para almoçar no Spot às sextas-feiras, e minha opinião é levada a sério nas reuniões de planejamento. Já em casa, em casa sou basicamente um caixa eletrônico ambulante com um diploma pendurado na parede. Você já sentiu que sua família te olha e só vê cifrões? Pois é, bem-vindo à minha vida de domingo a domingo. Amanda, minha irmã mais velha de 34 anos, sempre foi a estrela da família. Aquela que todos diziam que ia brilhar no mundo com sua beleza e carisma. Engraçado como ninguém menciona que esse brilho já custou 3 faculdades abandonadas, todas no meu cartão de crédito. Inúmeros empregos perdidos porque a chefe tinha inveja dela, e 2 noivados fracassados porque os caras não estavam à altura. Já perdi a conta das vezes que ouvi: Rafa, empresta um dinheirinho para sua irmã até ela se ajeitar? Sabe o que mais dói? É ver como meus pais, Conceição e Fernando, pessoas humildes e trabalhadoras, transformaram a Amanda numa espécie de divindade familiar intocável. Na feijoada de domingo, tradição sagrada lá em Santo André, meu pai orgulhosamente apresenta a filha linda que nasceu para coisas grandes, e o filho estudioso que, graças a Deus, tem um bom emprego. A tradução real? Esta é a filha que nunca precisará se esforçar, e este é o filho que pagará as contas dela. E eu, feito um idiota, continuo voltando toda semana para ouvir isso. Ainda me lembro nitidamente de quando tinha 14 anos, e Amanda, com 16, saía para festas enquanto eu ficava cuidando do meu pai com pneumonia. Rafa é tão responsável, minha mãe dizia beijando minha testa. O que ninguém percebia é que eu não tinha escolha. Era como se tivessem decidido meu papel na família antes mesmo de me perguntarem se eu queria interpretá-lo. Você já se sentiu cumprindo um roteiro que não escreveu? Trabalhei em supermercado, dei aulas particulares, vendi até picolé na Praia de Santos nas férias para pagar meu cursinho pré-vestibular. Enquanto isso, Amanda estava na 3ª tentativa de cursar publicidade na Anhembi Morumbi. Mensalidade? Adivinha quem pagava? É investimento no futuro dela, dizia minha mãe. E o meu futuro? Bem, aparentemente o meu futuro era investir no futuro dos outros. Engraçado como algumas pessoas têm o privilégio de fracassar repetidamente, não é? Não pense que sou amargurado. Amo minha família. De verdade. É só que às vezes me pergunto se eles me amam ou amam o que eu posso fazer por eles. No mês passado, quando recebi uma promoção no trabalho, mandei mensagem no grupo da família. Meu pai respondeu com um joinha. Minha mãe perguntou quanto aumentou meu salário. Amanda nem visualizou. 3 dias depois, Amanda quebrou o celular e precisava urgentemente de um novo. Adivinhem quem ganhou um iPhone novinho, com case personalizada e tudo? Foi numa terça-feira comum que tudo começou a desmoronar, ou talvez a se encaixar de uma nova forma. Meu celular tocou enquanto eu almoçava no bandejão executivo perto do escritório. Senhor Cardoso, aqui é do Banco Itaú. Estamos ligando sobre o empréstimo consignado em seu nome. Empréstimo? Que empréstimo? Meu estômago afundou enquanto a atendente detalhava um empréstimo de R$ 45 mil para a reforma residencial, do qual eu nunca tinha ouvido falar. Como assim eu era avalista de algo que nem sabia que existia? Passei o resto da semana em piloto automático. Assinei relatórios, participei de reuniões, sorri em calls, tudo enquanto minha mente fervia com perguntas. Como conseguiram fazer um empréstimo em meu nome? Foram meus pais? Foi a Amanda? Por que não me pediram? Domingo chegou, e com ele, a tradicional feijoada. Decidi que era hora de confrontá-los. De peito aberto, cartas na mesa. Se eu soubesse o que me esperava, talvez tivesse inventado uma dor de barriga. Que empréstimo, filho? Ah, aquilo. Minha mãe agiu como se estivéssemos falando da compra de um pão na esquina. É só para arrumar o telhado e pintar a casa. Tá caindo aos pedaços. Meu pai mastigava feijão calmamente enquanto explicava como o compadre, que trabalha no banco, facilitou tudo. Nem precisamos te incomodar, foi rapidinho.
Incomodar? Incomodar? Usaram meu nome, meu CPF, minha vida financeira sem sequer me consultar. E eram eles que não queriam incomodar? Amanda revirou os olhos quando viu minha expressão de choque. Ai, Rafa, não seja tão dramático. É só dinheiro. Você ganha bem, nem vai sentir. Foi quando meu tio Geraldo, já na quarta cerveja, decidiu dar sua contribuição à conversa. O menino tá com chilique de mulherzinha. Homem de verdade não nega ajuda pra família, ainda mais tendo dinheiro sobrando. Sobrando? Sobrando? Trabalho 12 horas por dia, vivo contando cada centavo do financiamento do apartamento, e na cabeça deles o dinheiro está sobrando? Voltei para São Paulo dirigindo como um robô pela Anchieta. Olhei para os prédios iluminados na Marginal Pinheiros, e pela primeira vez, me senti completamente sozinho naquela cidade gigante. Não era só o dinheiro. Nunca foi. Era a forma como minha família simplesmente presumia que minha vida, meu esforço, meu suor estavam à disposição deles, sem perguntar, sem agradecer, sem reconhecer. Por que eu continuava me submetendo a isso? E a pergunta que mais doía: isso é realmente o que significa ser família? Então eles simplesmente usaram seu nome como avalista sem te avisar? Isso é literalmente crime, bicho. Miguel me encarava por cima da cerveja artesanal no Bar Genuíno, em Pinheiros. Conheci o Miguel na época da USP. Também filho de operário, também o primeiro da família a entrar na faculdade. A diferença? Ele aprendeu a dizer não muito antes de mim. Rafa, não é porque você ama sua família que precisa ser o caixa eletrônico deles. As palavras do Miguel martelavam na minha cabeça, enquanto ele me contava sobre o primo que acabou afundado em dívidas por ajudar os pais e irmãos. O cara perdeu a casa, o casamento e quase se matou. Tudo para ser o bom filho. Será que era esse o meu destino? Trabalhar a vida toda para sustentar as escolhas ruins da Amanda e os sonhos não realizados dos meus pais? Senti um nó na garganta que nem a cerveja gelada conseguia descer. O pior é que eu me sinto culpado só de pensar em recusar. Confessei, enquanto brincava com o rótulo molhado da garrafa. Cresci ouvindo que tinha que honrar pai e mãe. Na primeira comunhão, o padre disse que filhos ingratos vão pro inferno. Miguel soltou uma risada seca. E usar o CPF do filho sem permissão? Isso o padre não falou que é pecado, né? Ele tinha razão, mas ainda assim. Como você corta laços com as pessoas que te deram a vida? Voltei para casa tarde, um pouco alto e completamente perturbado. Deitado na cama, olhando para o teto do apartamento que eu tanto batalhei para comprar, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não seria dramático, não faria escândalo. Seria silencioso, calculado. Se eles podiam tomar decisões sobre minha vida sem me consultar, eu também podia tomar decisões sobre a minha vida sem consultá-los. Peguei o celular e mandei mensagem para Ana Luísa, colega do trabalho que fazia corretagem de imóveis nas horas vagas. Preciso vender meu apartamento, o mais rápido possível. Ana Luísa não fez muitas perguntas, e isso foi um alívio. Em 2 semanas, ela encontrou um comprador, um executivo recém-transferido para São Paulo, desesperado por um lugar em um bairro bom. Assinei a venda por um valor abaixo do mercado, mas o suficiente para quitar o financiamento e ainda ter uma reserva. Em seguida, aluguei um apartamento menor, mais aconchegante, em Pinheiros. Mais perto do trabalho, menos status, mais paz. O mais difícil foi decidir o que levar. Olhei para a mesa de jantar que meu pai ajudou a montar, o jogo de panelas que minha mãe me deu quando me mudei, os quadros que Amanda escolheu para dar vida ao apartamento. Deixei tudo para trás. Eram presentes, sim, mas também eram correntes invisíveis. Levei apenas minhas roupas, meus livros, meu notebook e a cafeteira italiana que comprei numa promoção. O resto? Que ficasse com o apartamento. Estranho como me senti mais leve deixando tudo aquilo para trás. Fui meticuloso nas precauções. Mudei o endereço de entrega das contas, redirecionei toda a correspondência para uma caixa postal, evitei mencionar a mudança com conhecidos que pudessem ter contato com minha família. Não contei para ninguém, exceto Miguel e Ana Luísa, que juraram segredo. Estava tudo pronto para o próximo ato dessa peça. Um ato que nem mesmo eu sabia exatamente como terminaria. Mas sabia que precisava seguir esse caminho, por mais doloroso que fosse. O domingo chegou novamente, e com ele, a inevitável feijoada em Santo André.
o cheiro familiar de feijão com bacon, o barulho do jogo do Corinthians na TV. As mesmas histórias sendo contadas pela milésima vez. Parecia tudo normal, exceto que nada mais era normal para mim. Sentei à mesa fingindo que minha vida continuava a mesma, enquanto observava minha família como se fossem estranhos. Foi quando Amanda soltou a bomba. Perdi o emprego na recepção. A chefe tinha inveja do meu potencial. Ah, claro. Sempre o mesmo roteiro. O silêncio que seguiu o anúncio da Amanda durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade para mim. Vi o olhar cúmplice trocado entre meus pais antes que minha mãe pigarreasse e começasse. Sabe, filho, estávamos pensando. Meu pai completou, como se tivessem ensaiado. A Amanda podia ficar um tempinho no seu apartamento, só até ela se reerguer. Não era um pedido. Era um comunicado, um fato consumado. E todos na mesa, tios, primos, até o compadre, me olhavam, esperando a resistência que sempre vinha. O que ninguém esperava era minha calma. Tomei um gole de cerveja, dei de ombros e disse: se ajuda a Amanda a se reerguer, não vejo por que não. As sobrancelhas erguidas ao redor da mesa valeram cada segundo. Minha mãe quase derrubou a concha de feijão, surpresa com a falta de argumentos. Amanda, recuperada do choque inicial, já sorria vitoriosa, provavelmente imaginando as festas que daria no meu apartamento. Mal sabiam eles que eu estava assinando um cheque sem fundos. Você tá bem, filho? Minha mãe colocou a mão na minha testa, genuinamente preocupada. Talvez eu estivesse doente para concordar tão facilmente. Sorri, tranquilizador. Claro, mãe. Família é para isso, né? As palavras saíram tão naturais que quase acreditei nelas. Meu pai deu tapinhas nas minhas costas, orgulhoso do homem que criou, enquanto tio Geraldo erguia a cerveja num brinde. Viu só? O menino tem bom coração. Nunca antes uma aprovação familiar tinha me causado tanto asco. Observei-os comemorando como se tivessem ganhado na loteria. Amanda já falava sobre dar um up na decoração do meu quarto de hóspedes. Minha mãe planejava quais plantas levaria para alegrar meu apartamento. Percebi naquele momento que nunca realmente me viram. Nem como criança, nem como adulto. Eu era apenas um meio para os fins deles, um recurso a ser explorado. E pela primeira vez, em vez de me sentir culpado, senti algo diferente, algo perigosamente próximo do alívio. Estava prestes a me libertar de um papel que nunca escolhi interpretar. A semana que se seguiu foi uma avalanche de mensagens no grupo de WhatsApp. Família é tudo. Meu pai enviava áudios intermináveis sobre como o compadre emprestaria a estrada para a mudança no sábado. Minha mãe fazia listas infinitas de coisinhas que eu precisaria comprar para a chegada da Amanda. E minha querida irmã? Bem, ela enviava fotos de móveis caríssimos que estava considerando para renovar o visual do apartamento. Meu apartamento, que já não era mais meu. Rafa, você viu que mandei o link do guarda-roupa novo? Preciso de mais espaço para minhas roupas. Amanda insistia, depois de 3 mensagens sem resposta. Visualizei, mas não respondi. Quando pressionado diretamente, dava respostas vagas. Depois vemos isso. Ou, tanto faz, escolha o que preferir. Minha família interpretava meu distanciamento como ocupação no trabalho. O menino tá ralando para bancar a reforma, deixa ele. Explicava meu pai aos outros. Se ao menos soubessem. Na sexta-feira, véspera da grande mudança, recebi uma ligação da minha mãe. Filho, comprei umas plantinhas para dar vida ao seu apartamento. Aquele lugar é muito frio, sabe? Parece um escritório, não uma casa. Mordi a língua para não dizer que era minha casa e eu gostava dela exatamente como estava. Legal, mãe, respondi apenas. A que horas vocês chegam amanhã? Ela detalhou animadamente o cronograma. Sairiam às 9 da manhã. Chegariam por volta das 10h30. Não precisa preparar nada, a gente se vira, garantiu, como se estivesse me fazendo um favor. Desliguei sentindo o coração acelerado. Era real. Estava acontecendo. Por um momento, quase cedi ao impulso de contar a verdade, de parar aquela loucura. Mas então lembrei do empréstimo que não pedi, das faculdades que paguei, do carro que financiei e que Amanda destruiu. Das inúmeras vezes que precisei de apoio emocional e recebi apenas pedidos financeiros em troca.
Não. Estava na hora de romper o ciclo. Mandei mensagem para Miguel. Amanhã é o dia. Quer ir ao Ibirapuera de manhã? Ele respondeu com um emoji de joinha e outro de explosão. Miguel entendeu tudo. O sábado amanheceu com um céu azul irritantemente perfeito. Às 9 em ponto, recebi a primeira mensagem. Estamos saindo. A estrada do compadre tá lotadinha, hein? Mal fechou a porta com as coisas da Amanda. Respondi com um simples joinha. Desliguei as notificações, peguei minha bicicleta e pedalei calmamente até o Parque Ibirapuera, onde Miguel me esperava com 2 copos de café. Como se sente? Ele perguntou, enquanto observávamos famílias estendendo toalhas na grama. Como alguém prestes a assistir um acidente de carro em câmera lenta, respondi. Enquanto eu saboreava meu café no Ibirapuera, a cena se desenrolava em perdizes. A estrada do compadre estacionava com dificuldade na vaga de visitantes do meu antigo prédio. Cuidado com a planta, Fernando! Gritava minha mãe, equilibrando vasos que eu nunca pedi. Amanda saltitava animada. Vou transformar aquele apartamento de solteiro num espaço totalmente instagramável. Meu pai, suando, carregou as primeiras caixas até a portaria. Visita para qual apartamento? Perguntou o porteiro novo. 501, do meu filho Rafael. O porteiro franziu a testa, confuso. Deixa eu confirmar. Minutos depois, a porta do 501 se abriu, revelando um completo estranho. Não, sou Marcelo. Comprei este apartamento do senhor Rafael Cardoso há quase 2 meses. Às 10h47, meu celular começou a explodir de notificações. Dezenas de chamadas perdidas. Mensagens em caps lock. Áudios histéricos. Não ouvi nenhum. Não li nenhuma. Pedi a Miguel que checasse, só para garantir que ninguém tinha tido um ataque cardíaco real. Cara, sua irmã tá dizendo que vai te processar por, deixa eu ver, danos morais e materiais. Sua mãe mandou 10 áudios chorando. Seu pai... Uau! Nem vou repetir o que seu pai tá dizendo. Assenti, respirando fundo. O pior ainda estava por vir. Passamos o dia inteiro no parque, como 2 adolescentes fugindo da aula. Andamos de pedalinho, comemos pipoca, assistimos um grupo de capoeira. Era estranho sentir tantas coisas simultaneamente. Culpa, alívio, medo, excitação. Por volta das 5 da tarde, decidi que era hora de encarar a realidade. Vou para casa, minha nova casa. Miguel me deu um abraço forte. Liga se precisar. E lembra, você não fez nada de errado. Eles que ultrapassaram todos os limites. Será mesmo? Porque então, eu me sentia como o vilão dessa história. Cheguei ao meu novo endereço em Pinheiros tentando parecer casual. Cumprimentei seu Valdir, o porteiro simpático que sempre guardava minhas entregas. Quando o elevador abriu no 4º andar, senti o estômago afundar. A estrada do compadre estava estacionada em frente ao prédio. De alguma forma, eles tinham me encontrado. Como? Lembrei da tia Sônia, que trabalhava no RH de uma empresa parceira da minha. Claro, o vazamento de informações é sempre um problema familiar. Ainda estava com a chave na fechadura quando ouvi a voz do meu pai reverberando pelo corredor. Traidor da família, é isso que você é. Seu Valdir tentava acalmá-lo, sem sucesso. Minha mãe chorava dramaticamente sentada no chão do hall, como numa novela das 9. Amanda alternava entre lágrimas de crocodilo e ataques de fúria, gritando algo sobre eu ter arruinado seus planos. Vizinhos entreabriram portas, alguns discretamente filmando com celulares. O espetáculo que eu tanto tentei evitar estava acontecendo de qualquer jeito. Vocês vieram ao meu novo apartamento, sem convite, depois que eu explicitamente disse que não queria mais ser usado. As palavras saíram calmas, mas firmes. Meu pai avançou na minha direção, dedo em riste. Nós te criamos, e é assim que você retribui? Quando ele tentou forçar a entrada no apartamento, fiz algo que jamais imaginei. Peguei o celular e disquei 190. Tenho pessoas tentando invadir minha residência, informei, enquanto todos me olhavam boquiabertos. Quem era esse Rafael? Certamente não o filho obediente que conheciam. Minha mãe se aproximou enquanto aguardávamos a polícia, olhos vermelhos, voz embargada. Você costumava respeitar a família, ser um bom filho. Senti algo quebrando dentro de mim. E vocês costumavam notar quando eu estava sofrendo.
Minha voz falhou um pouco. Lembra quando ganhei a bolsa na faculdade e ninguém foi à cerimônia porque era o aniversário da Amanda? Lembra quando abri mão do intercâmbio porque o pai estava doente e você disse que era obrigação? Lembra da minha primeira promoção, que comemorei sozinho? Vi algo nos olhos dela. Culpa, reconhecimento. Antes que o som da viatura interrompesse nosso momento. A humilhação final para minha família foi ser escoltada para fora do prédio por policiais, enquanto Amanda gritava que eu me arrependeria. No elevador, ouvi meu pai murmurar para minha mãe: "Ele vai voltar rastejando quando precisar da gente." Essa frase ficou martelando na minha cabeça enquanto eu sentava sozinho no meu novo sofá, no meu novo apartamento, na minha nova vida. Eu realmente precisava deles? Ou eles que sempre precisaram de mim? A guerra nas redes sociais começou na manhã seguinte. Minha mãe postou fotos antigas minhas, eu com 5 anos na primeira comunhão, eu segurando a Amanda bebê, com legendas dramáticas sobre filhos ingratos. Meu pai escreveu um textão no Facebook sobre valores familiares perdidos na nova geração. Tias que não falavam comigo há anos compartilharam, comentando como eu mudei depois que fiquei rico. Amanda foi mais direta. Mandou mensagem privada dizendo: "Você me deve isso depois de tudo que fiz por você." Fez? O que exatamente você fez por mim, Amanda, além de esvaziar minha conta bancária? Você precisa responder, cara. Miguel segurava meu celular, mostrando os comentários. Essa narrativa vai te perseguir se você não mostrar sua versão. Inicialmente resisti. Não queria lavar roupa suja publicamente. Mas então vi o comentário da Dona Cleusa, vizinha de Santo André. Aquele menino era tão bom, agora virou um playboy sem coração. Algo dentro de mim explodiu. Quem eram essas pessoas para me julgar? Elas sabiam o que eu tinha passado? O que tinha sacrificado? Quanto tinha dado de mim mesmo? Postei uma única foto no Instagram. Uma colagem com o comprovante do empréstimo consignado feito sem minha autorização. Extratos das transferências mensais para Amanda nos últimos 5 anos. Documentos do financiamento do carro que ela bateu. E screenshots de mensagens dela debochando de mim como careta e banco automático. A legenda era simples. Não abandonei minha família. Apenas parei de financiar o abandono deles em relação às suas próprias responsabilidades. Em seguida, bloqueei todos os números familiares e saí de todos os grupos. Finalmente, o silêncio. Um silêncio que pela primeira vez em anos, não doía nos ouvidos. A resposta ao meu post foi surpreendente. Em vez da condenação que esperava, recebi uma onda de apoio. Passei pela mesma coisa com meu irmão, escreveu uma colega da faculdade que mal conhecia. Estabeleci limites com minha família há 2 anos e foi a melhor decisão da minha vida, comentou um ex-colega de trabalho. Você é corajoso, disse um primo distante via DM. Queria ter sua força. Estranhos compartilhavam histórias semelhantes, formando uma improvável comunidade de pessoas que entendiam exatamente o que eu estava passando. Não estava sozinho. Nunca estive. A mensagem mais surpreendente veio de tia Márcia, irmã mais nova do meu pai, a ovelha negra da família, que raramente aparecia nos almoços de domingo. Rafael, precisamos conversar. Café amanhã? Encontramos no Urbi Café, em Pinheiros. Ela chegou com o cabelo roxo e tatuagens que meu pai consideraria coisa de vagabundo. Sabia que um dia você quebraria o ciclo, ela disse, sem rodeios. Fiz o mesmo há 15 anos e fui praticamente excomungada. Seu pai não fala comigo até hoje, só a contragosto em funerais. Como você soube que era hora de parar? Perguntei, mexendo meu cappuccino sem realmente bebê-lo. Tia Márcia sorriu com uma sabedoria que nunca tinha notado nela antes. Quando percebi que estava vivendo a vida deles, não a minha. Que minhas escolhas não eram realmente escolhas. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Vai doer. Todos os dias, por um tempo. Mas um dia você acorda e percebe que a dor virou só um eco distante. E que finalmente pode respirar. Amanda tentou todas as táticas nos dias seguintes. Ligou de números desconhecidos, alternando entre ameaças legais. Vou te processar por tudo que é meu naquele apartamento. E apelos emocionais. Sempre fomos só nós contra o mundo, lembra? Meus pais variavam entre silêncio punitivo e mensagens passivo-agressivas enviadas através de conhecidos.
Diz pro Rafael que o pai tá com a pressão alta por causa dele. Cada mensagem era como um pequeno puxão tentando me arrastar de volta para o papel que recusei continuar interpretando. Mas agora eu conhecia o roteiro de cor. E não ia mais segui-lo. 3 meses se passaram. Meu novo apartamento em Pinheiros, embora menor, finalmente sentia-se como um lar. Cada móvel tinha sido escolhido por mim. Cada objeto contava uma história que eu queria contar. Pela manhã, fazia café na prensa francesa que comprei numa loja pequena na Vila Madalena e observava o movimento da Avenida Rebouças da minha varanda. Era um ritual quase religioso. O café, o barulho da cidade acordando, a sensação de pertencimento. A mim mesmo, principalmente. Rafa, vai rolar um churrasco lá em casa domingo. Nada demais, só uma cerveja e papo furado. Marcos, meu vizinho do 402, me convidou enquanto dividíamos o elevador. Aceitei sem hesitar, surpreendendo a mim mesmo. Antes, domingos eram religiosamente reservados para a feijoada em Santo André. Agora, eram meus para decidir. No churrasco, conheci pessoas novas, ri de piadas que não envolviam humilhar ninguém. Compartilhei histórias que não precisavam provar nada. Era assim que se sentia pertencer sem precisar se diminuir. No caminho de volta para casa, vi uma família na calçada. Pai, mãe, 2 filhos pequenos. Por um momento, senti aquela pontada familiar de melancolia. Não por causa da minha família específica, mas pela ideia de família que nunca tive. Uma onde todos se apoiam mutuamente, onde o amor não vem com condições ou faturas no final do mês. Respirei fundo, aceitando o sentimento em vez de lutar contra ele. Era ok sentir falta do que nunca tive. Era parte do processo de cura. Mais tarde, Miguel apareceu com cervejas artesanais e salgadinhos para assistirmos ao jogo. E aí, como você tá? De verdade? Ele perguntou durante o intervalo. Pensei por um momento. Às vezes dói. Às vezes me sinto culpado. Às vezes quero ligar e fingir que nada aconteceu. Tomei um gole de cerveja. Mas na maior parte do tempo me sinto livre. Meu celular vibrou. Notificação do banco. Último pagamento do empréstimo consignado processado. Mostrei para Miguel com um sorriso. Literalmente livre. Naquela noite, percebi que o silêncio do meu apartamento não era mais vazio. Era paz. Senhor Rafael, tenho um envelope para você. Seu Valdir me entregou um pesado envelope pardo semanas depois. Reconheci imediatamente a caligrafia da minha prima Vanessa. Dentro, um convite de casamento ornamentado em dourado e branco. Vanessa e Eduardo. Igreja, Nossa Senhora do Carmo, Santo André. Uau! O primeiro contato familiar desde o rompimento. Junto, um bilhetinho escrito à mão. Sei que as coisas estão difíceis, mas significaria muito ter você lá. Você sempre foi meu primo favorito. Com amor, Van. Passei dias considerando se deveria ir. Miguel achava que não. Cara, é uma armadilha. Vão te encurralar lá. Tia Márcia tinha opinião diferente. Se você não for por medo, eles ainda têm poder sobre você. Ela tinha razão. A questão não era se eu queria ver minha família, mas se eu podia enfrentá-los em meus próprios termos. Decidi ir. Comprei um bom presente, escolhi um terno novo, cinza, não preto. Não queria parecer que estava em um funeral. E dirigi até Santo André numa manhã de sábado ensolarada, coração batendo como um tambor. A cerimônia foi lindamente comum. Vanessa estava radiante, Eduardo visivelmente nervoso. Mantive-me discretamente no fundo da igreja. Cheguei em cima da hora e planejava sair logo após os votos. Mas é claro que nada sai como planejado quando se trata de família, não é? No momento do paz de Cristo, senti uma mão pesada no meu ombro. Meu pai. Mais velho, mais magro, olheiras profundas. Filho. Foi tudo que disse. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza resignada. Minha mãe apareceu ao lado dele, olhando-me como se eu fosse um fantasma. Você veio, sussurrou, meio pergunta, meio constatação. A interação foi educada, distante, como estranhos tentando lembrar onde se conheceram antes. Perguntas seguras. Trabalho, tempo, trânsito. Nenhuma menção ao rompimento, ao apartamento, ao dinheiro.
Em algum momento, Amanda surgiu com um homem de terno caro e sorriso estudado. Este é Gustavo, meu namorado. Ele é empresário. Gustavo me cumprimentou com entusiasmo exagerado. O famoso irmão, Amanda fala muito de você. Imaginei o que exatamente ela falava, mas apenas sorri e apertei sua mão. Amanda parecia diferente, mais contida, talvez, menos dramática. Ou talvez fosse eu quem estivesse vendo tudo com outros olhos. Soube que você está trabalhando em uma clínica veterinária. Comentei com Amanda durante a recepção, depois de um silêncio desconfortável. Ela pareceu genuinamente surpresa que eu soubesse. Estou lá há 6 meses já. É diferente do que imaginei fazer. Mas... Ela hesitou. E vi algo raro em seus olhos. Humildade. Gosto dos animais. Eles não julgam. Foi tia Márcia quem me contou sobre o emprego. Aparentemente, Amanda tinha parado de pular de trabalho em trabalho. 6 meses no mesmo lugar era um recorde pessoal para ela. Rafael... Amanda começou, depois parou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Outra novidade. Eu nunca realmente agradeci por tudo que você fez por mim. Senti meu queixo cair ligeiramente. Em 34 anos de vida, nunca tinha ouvido minha irmã agradecer por nada. Não precisava ter sido daquele jeito, mas talvez precisasse, entende? Ela olhou para as próprias mãos, evitando meus olhos. Eu nunca tive que me virar sozinha antes, nunca precisei. Foi o pedido de desculpas mais estranho que já recebi, se é que era isso. Mas estranhamente, parecia sincero. Durante o corte do bolo, tia Márcia se aproximou com 2 taças de champanhe. Viu? O mundo não acabou. Ela sorriu, entregando-me uma taça. Sua atitude mudou mais coisas do que você imagina. Ergui as sobrancelhas, questionador. Seus pais estão finalmente cobrando aluguel do seu tio que temporariamente mora no quartinho dos fundos há 8 anos. E olha sua irmã. Observamos Amanda do outro lado do salão, servindo Gustavo com um pedaço de bolo. Aquele cara não é empresário coisa nenhuma, é gerente de uma academia no centro, ganha um salário decente, normal. Ela parou de buscar príncipes encantados milionários. Quando a festa começou a dispersar, despedi-me educadamente dos meus pais. Nada de abraços prolongados ou promessas de visitas. Apenas foi bom ver vocês, genuíno o suficiente para não soar falso. Meu pai assentiu, ainda desconfortável. Se precisar de alguma coisa, deixou a frase no ar. Estou bem, pai. De verdade. Foi a primeira vez que disse essas palavras sem mentir. No caminho para o estacionamento, Amanda me alcançou. Rafa! Virei-me tenso. Ela mordeu o lábio, hesitante. Só... Cuida-se, tá? Acenei com a cabeça, surpreso. Era um começo. Pequeno, mas um começo. Dirigi de volta para São Paulo sentindo uma leveza inesperada. Não havia arrependimento, nem aquela culpa familiar que me perseguia desde criança. O encontro não tinha sido o drama que imaginei, nem o pedido desesperado de reconciliação que secretamente temia. Foi apenas civilizado, adulto, como deveriam ser as relações. Liguei o rádio e cantei junto com Cazuza o caminho inteiro, como não fazia desde a adolescência. Os seus problemas você deve esquecer. Entrando em São Paulo, vi a paisagem urbana transformar-se ao meu redor. Prédios cada vez mais altos, luzes mais brilhantes, a cidade engolindo o céu. Era o mesmo caminho que faziam todos os domingos voltando para casa quando era criança. Meu pai sempre reclamava do trânsito, minha mãe sempre dizia que um dia nos mudaríamos para São Paulo. Ironicamente, fui o único que realmente veio. E agora, esta cidade caótica e vibrante era minha casa de um jeito que Santo André nunca foi. Aqui, eu não era o filho do Fernando, ou o irmão da Amanda. Era apenas Rafael. E isso era mais que suficiente. Estacionei em frente ao meu prédio em Pinheiros, notando as luzes acesas no meu apartamento. Na porta, fui recebido por Luísa, com quem vinha saindo há algumas semanas. Ela tinha feito jantar, lasanha, meu prato favorito. Como foi? Perguntou, genuinamente interessada, enquanto me entregava uma taça de vinho. Contei sobre o casamento, sobre meus pais, sobre Amanda.
sobre como tudo parecia diferente agora. Ela ouviu atentamente, sem julgar, sem tentar consertar. Apenas ouvindo. Era assim que deveria ser, não é? Pessoas que se importam com você pelo que você é, não pelo que podem tirar de você. Mais tarde, deitado na cama com Luísa adormecida ao meu lado, olhei para o teto do meu apartamento e pensei na jornada dos últimos meses. Tinha perdido uma família, ou pelo menos, a versão tóxica dela que conhecia. Mas ganhei algo muito mais precioso. Minha própria humanidade. Minha própria vida. Minhas próprias escolhas. Talvez um dia construísse novas pontes com minha família. Pontes baseadas em respeito mútuo e limites saudáveis. Ou talvez não. E pela primeira vez, qualquer um dos caminhos parecia ok. Porque finalmente entendi. Algumas vezes precisamos perder uma família para encontrar nossa própria humanidade. E essa era uma troca que, por mais dolorosa que fosse, valeu cada segundo.